Curso Conquista. Estudar para conquistar. Então, pessoal, beleza? Meu nome é Cintia, eu sou a professora de Biologia de vocês. Infelizmente, estamos nessa situação e não tivemos a oportunidade de nos apresentarmos pessoalmente, beleza? Tá? Como as aulas são gravadas, não tem como vocês me pararem para perguntar as coisas. Então, todas as dúvidas que vocês tiveram no momento que vocês estão vendo a videoaula, vocês anotem as dúvidas e no dia da monitoria vocês podem me perguntar sem problema nenhum. Ah, não entendi, tal. Anota a duvidazinha lá, no dia da monitoria, pá, só me perguntar, beleza? Tenho vergonha de perguntar lá no grupo e tal. Pode me perguntar no privado sem problema nenhum, tá? Beleza? Então vamos lá. A primeira matéria que nós vamos ver nesse ciclo é ecologia. Tá? Ecologia não é difícil, tá? Porém são muitos conceitos que ecologia tem, são nomezinhos que vocês têm que lembrar e tal. Na prova, como é que fala sobre ecologia? Geralmente dá um texto e dentro daquele texto vocês têm que saber qual conceito de ecologia que eles estão falando, tá? Então não é difícil, tá? Temos que entender as definições, saber interpretá-las para poder responder, belezinha? Tá? E para a gente começar, a gente precisa entender o quê? O que é a ecologia? Simples. A ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente. Ah, como assim o estudo entre si e com o ambiente? A gente tem que lembrar, no ambiente não nos relacionamos somente seres humanos com os seres humanos. Existem outras espécies, existem outros tipos de animais, tá, dentro desse ambiente. Então a ecologia vai estudar essa relação do ser humano para o ser humano e do ser humano com os outros seres vivos. Tá? Então a gente vai lá e a gente vê que tem um cachorro na rua, a gente vê que tem um gato, beleza? Mas também tem bactérias, tem fungos. Tá? Atualmente aí tem os vírus, apesar desses vírus não serem considerados seres vivos, tá? Mas também a ecologia estuda a relação dos seres com os seres, beleza? E a ecologia também estuda a interação dos seres vivos com o ambiente que vivem, beleza? Tá? Então eu quero estudar lá a fauna e a flora brasileira. Eu vou estudar a interação que as plantas têm naquele ambiente, vou estudar a interação que os animais têm naquele ambiente, tá? Show? Então, para entender o que é ecologia, simples, tá? Aí alguns conceitos básicos da ecologia. Primeiro conceito, ecobiose, que é o estudo das relações dos seres com o meio ambiente que vive. Eco, tá? Lembra de ecologia. Tá? Então a gente simplesmente lembra, ecobiose. O que é ecobiose? É o estudo da relação dos seres vivos com o meio ambiente que vive, tá? Aqui a gente, na imagem a gente está representando como os macacos interagindo com o ambiente, show? Tá? A alelobiose é o estudo das relações dos seres entre si e que pode ser divididos em cenobiose e aloiobiose, tá? Então, falou de alelobiose, é a interação dos seres vivos entre si, tá? Então, aqui, de uma forma geral, a alelobiose está dizendo que é a interação de todos os seres vivos, beleza? Eu quero estudar a floresta amazônica. Se eu for estudar do ponto de vista da alelobiose, eu vou estudar todos os seres vivos ali, a interação de todos os seres vivos que estão naquele ambiente. Tá? Só que dentro da alelobiose a gente tem mais duas definições, beleza? Que é a cenobiose, simples, é o estudo da relação entre seres da mesma espécie, tá? Cenobiose, beleza? Tá? E a aloiobiose é o estudo da relação entre os seres de espécies diferentes, tá? Cenobiose, mesma espécie, eu, vocês. Tá? Aloiobiose, interação entre a gente com os animais, beleza? Show? Aí, para a gente continuar estudando a ecologia, a gente precisa lembrar de que as organizações, tá? Como os seres vivos eles são formados, tá?
todos os seres vivos e os não vivos, como novamente os vírus, a gente não considera eles como seres vivos, mas até mesmo tipo, a areia, a terra, elas também são formadas por átomos. Então, a complexidade de um organismo, ela vem de substâncias menores, como por exemplo, nós temos os átomos. Quando a gente olha lá na tabela periódica, a gente tem diferentes tipos de átomos. Esses átomos, eles se organizam e formam moléculas, tá? Então, a complexidade aqui, ela vai aumentando. Essas moléculas, elas começam a interagir entre si, começam a se tornar mais complexas, elas acabam formando as células, tá? Diferentes células, diferentes organizações celulares, diferentes características celulares, elas vão formar tecidos. Como assim? Não entendi, professor. Células do tecido epitelial é um conjunto de células específicas. Elas estão formando o tecido epitelial, beleza? Células do tecido adiposo são células características, tá? Então, elas estão formando ali o tecido adiposo. Elas têm características diferentes. A célula do tecido epitelial tem um tipo de característica e a célula do tecido adiposo tem um tipo de característica, tá? Então, o conjunto de células que desempenham características iguais formam tecidos específicos, tá? Células do tecido epitelial, aquelas têm essa característica para formar o tecido epitelial. Células do tecido adiposo têm aquela característica para formar o tecido adiposo, beleza? No tecido adiposo a gente não tem células do tecido epitelial. E no tecido epitelial a gente não tem células do tecido adiposo. Entenderam? É uma organização. Os tecidos, eles vão se organizando e vão formando os órgãos, tá? Os órgãos, eles estão todos arrumadinhos dentro da gente, formam o quê? O sistema, tá? E o sistema, ele forma o organismo, beleza? Nós somos um organismo complexo, tá? Os seres, os animais, de uma forma geral, são seres complexos, tá? E os seres humanos, dentro da categoria dos animais, são os seres mais complexos, beleza? Aí os organismos, eles vão se agrupando e formam populações, tá? As populações vão se organizando e formam a comunidade. As comunidades se organizam, ecossistema. Aí o ecossistema faz parte da biosfera, tá? Esses são os níveis de organização que vão sendo formados, beleza? Aí, outras definições. Biótopo, essas definições são muito importantes vocês lembrarem, tá? Porque vira e mexe essas definições caem na prova. E se você não lembra o que significa essa definição, é uma resposta errada, beleza? Biótopo, local onde vivem os seres. Tá, entendi. Então, se eu vivo em Jacarepaguá, esse é o meu biótopo. Tá? Aí eles são divididos entre os fatores abióticos, fatores abióticos, o A, a negaçãozinha aqui, o A, tá? Que não tem vida. Por exemplo, a luz, a temperatura, a umidade, o vento, são fatores abióticos, tá? E também os fatores bióticos, tá? Que acabam influenciando diretamente a comunidade, beleza? Então, o biótopo, ele é influenciado pelos fatores abióticos e os fatores bióticos, tá? A comunidade, ela pode aparecer com o nome de biocenose ou biota, tá? Simplesmente é o conjunto de diversas espécies que vivem em uma mesma região, tá? Então, quando a gente vira e fala assim, comunidade de Jacarepaguá, tá? Porque tem diferentes espécies ali vivendo naquela região, tá? Nicho ecológico, função de um ser, o que ele faz no ecossistema, seus hábitos e costumes. Então, qual é a função, qual é o nicho ecológico do leão? A gente pode dizer o horário que ele caça, o tipo de animal que ele vai caçar, tá? O horário que ele dorme, o horário que ele acorda, tá dentro do nicho ecológico. Se voltar pra gente, o nosso nicho ecológico, onde a gente habita, o que a gente trabalha, o que a gente come, isso faz parte do nosso nicho ecológico, tá?
População, conjunto de indivíduos que são da mesma espécie. Não esqueçam disso. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, toda vez que a gente falar de população, a gente está falando de indivíduos da mesma espécie. Beleza? E que convivem juntos, isso é importante. Eles são da mesma espécie, estão convivendo juntos. A população de gafanhotos presente na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Aquele grupo de gafanhotos estão vivendo no mesmo local. A população do Rio de Janeiro, população de quê? Tá? De seres humanos, de animais, de plantas, beleza? Espécie, conjunto de populações semelhantes entre si e capazes de se reproduzir em condições naturais, gerando descendentes férteis e semelhantes, tá? Então, as espécies, elas formam populações, que essas espécies, elas têm um hábitat. O que é o hábitat? Local onde vive determinada espécie. E essas espécies, quando elas começam a coexistir juntas, elas formam uma comunidade, tá? E cada espécie dentro de uma comunidade, elas têm o seu nicho ecológico. Beleza? Aí, novamente, só para ressaltar, os componentes bióticos, que são os seres vivos, que eles podem ser divididos em autótrofos e heterotróficos, tá? Autótrofos são seres que produzem o próprio alimento, tá? É só você pensar, ele não precisa caçar. Um exemplo de seres autótrofos, tá? São as plantas, tá? As plantas, elas são seres fotossintetizantes, beleza? Elas produzem o seu próprio alimento. E os seres heterótrofos são aqueles que precisam, tá? Buscar o seu próprio alimento. Nós somos seres heterótrofos. Os animais, de uma forma geral, são seres heterótrofos, beleza? E os fatores abióticos, fatores químicos, nutrientes, sais minerais, e os físicos, luminosidade, pressão, chuva, ok? Aí, o que é o ecossistema? É o conjunto da comunidade, mais o biótipo e a interação entre eles, tá? Lembrando lá que é a comunidade, é um conjunto, tá? Diferentes espécies interagindo, tá? E elas são influenciadas pelo biótipo, tá? E a interação disso tudo forma um ecossistema, ok? Aí a biosfera ela é dividida entre litosfera, que é a parte sólida, tá? A hidrosfera, que é a parte líquida, a atmosfera, tá? Que é a camada de ar, e a biosfera, que é todo esse conjunto todo aqui. Show? Beleza? Aí os primeiros conceitos básicos foram dados e tal, aí a gente entra no que é cadeia alimentar. Estamos falando de ecologia, cadeia alimentar é muito conhecido dentro dessas características de ecologia, tá? Cadeia alimentar, simples, toda vez que a gente virar e falar sobre cadeia alimentar, a gente está falando de algo linear, uma sequência linear. Aqui o exemplo, eu tenho um vegetal, tá? Aí vem a lagarta e come o vegetal, que vem o pássaro e come a lagarta, que vem o anfíbio e come o pássaro, que vem o urubu e come o anfíbio. É algo linear. Então, cadeia alimentar é sequência de alimentação no ecossistema, tá? Beleza? E como é dividida assim essa cadeia alimentar? Simples. A base de uma cadeia alimentar, vocês têm que sempre lembrar disso. A base de uma cadeia alimentar sempre serão os produtores. E quem são esses produtores? São os seres autótrofos. Lembre-se disso, tá? A base da cadeia alimentar são os produtores. Quem são esses produtores? São os seres autótrofos. Beleza? E todo aquele, tá, que consome, que come um produtor, ele será chamado de consumidor primário, tá? Então, vamos lá, novamente. Eu tenho um produtor, é um ser autótrofo, a gente vai lá, consome esse produtor. Quem consome o produtor é um consumidor primário, beleza? Aí quem consome o consumidor primário é o consumidor secundário. Quem consome o consumidor secundário é o consumidor terciário. Quem consome o consumidor
terciário é o consumidor quaternário, beleza? Tá? Ah, e quem são esses decompositores? Os decompositores, eles não são consumidores, tá? A gente pode dizer que ele é o fim da cadeia alimentar, beleza? Eles simplesmente vão decompor a matéria orgânica, tá ok? Tá? Então, se eu tô lá, eu como um alface, eu peguei o alface e comi. Eu sou o quê? Um consumidor primário, tá? Agora, se eu chegar e comer um boi, eu sou consumidora secundária. Por quê? O boi, ele se alimenta de quê? De capim. O capim é o quê? Um produtor, tá? Capim, produtor, um ser autotrófico, tá? O capim, ele faz fotossíntese, então ele é autotrófico. Se o boi come o capim, ele é um consumidor primário. E se eu como o boi, eu sou uma consumidora secundária. E se por um acaso tivesse um leão e me comesse, seria um consumidor terciário. Beleza? Tá? E as teias alimentares? As teias alimentares são relações ecológicas, da mesma forma que a cadeia alimentar. Porém, diferente da cadeia alimentar, as teias é o que representa mais o que acontece na natureza. Que na natureza não é algo linear. Na natureza é como se estivesse formando uma teia, tá? Eu acho que o meu quadradinho que está aparecendo para vocês da minha imagem está em cima da teia. Mas eu vou mandar os slides para vocês vão ver aqui o que é uma teia alimentar melhor. O que é a teia alimentar? Eu não como só alface, tá? Eu como alface, como tomate, eu como rúcula, eu como diferentes fontes alimentares primárias, eu como diferentes produtores, beleza? Assim como eu como diferentes consumidores secundários, primários, como por exemplo, ao mesmo tempo, só um minuto, ao mesmo tempo que a gente come um vegetal, a gente também come um animal, tá? Então, na natureza não é, se eu comi um vegetal, agora vai vir um outro, tá? Vai vir um outro animal e vai me comer. Ou vai vir os decompositores, quando eu morrer vai me decompor. Não, na natureza acontece da simples forma. A gente come vegetais, assim como a gente come animais, tá? Ainda mais numa refeição que a gente come, a gente tem ali no nosso prato vegetais e animais ali, a gente comendo, tá? Então, o que a gente se classifica ali? A gente está sendo classificado como consumidor primário, como consumidor secundário, ao mesmo tempo. É o que acontece, tá, na natureza. Então, a teia alimentar são relações alimentares em conjunto dentro de um ecossistema. É como vai acontecer na natureza, beleza? Eu acho que aqui dá pra ver aqui a partezinha, tá? Aqui nós temos uma árvore, vem a zebra, tá? E come essa árvore. Só que a zebra, ela, além de comer a árvore, ela também come lá a verdura, tá? Ou aí tem a cobra que come a zebra, tá? Só que também tem a onça que come a zebra, ok? Então é uma teia, tá? É uma teiazinha que vai sendo formada e não algo linear. Então o que representa mais a natureza são as teias alimentares, tá? E lembrando, base da cadeia alimentar, sempre produtores. Falou de produtores, é a base da cadeia alimentar, tá? E os decompositores? Os decompositores, eles sempre vão aparecer no final. Aqui embaixo estão os decompositores. Os decompositores, eles vão decompor qualquer matéria orgânica, de produtor até o último consumidor, tá? E quem são esses decompositores? Fungos e bactérias, tá? Então, quando uma pessoa morre, quando uma árvore cai, quando um animal morre, ao longo que o tempo vai passando, a gente vai vendo que aquela matéria orgânica ali, a matéria que forma aquele ser, vai se decompondo. Por quê? Devido à presença de fungos e bactérias, tá? Aí aqui é uma imagem só para ilustrar quem são esses decompositores. Aqui é um tipo de microscopia que a gente faz no laboratório, tá? Aqui a gente consegue ver alguns tipos de decompositores, fungos e bactérias, beleza?
Aí, mas eu não vou ao laboratório para poder ver isso e tal. Como é que você pode ver um decompositor? Quando você deixa uma fruta, ela que a gente chama de apodrecer, isso daqui, ó. Isso são fungos. Isso são fungos, tá? Então aqui são organismos decompositores. Se você deixar o pão, tá? Pega um pedaço de pão e deixa assim em cima da geladeira, em cima da mesa durante alguns dias, tá? Você vai ver que começa a formar como dizem popularmente, um bolor, tá? Aquilo dali são fungos, estão decompondo a matéria orgânica, tá? Show? Aí, só uma classificação. O que significa nível trófico? Alimento, nutrição. Uma cadeia alimentar é composta por vários níveis tróficos, tá? Então, toda vez que a gente está falando de nível trófico, a gente está falando dos níveis, tá? Da cadeia alimentar. E uma outra coisa importante, tá? A energia, ela é dissipada ao longo da cadeia alimentar. Ih, professora, agora eu não entendi nada. Vamos lá. Tá. Aqui, os produtores. Eu falei que os produtores são a base da cadeia alimentar, certo? Se os produtores são seres autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento, produz lá a sua própria energia, tá? Como, por exemplo, as plantas. Ninguém vê uma planta saindo aí para caçar, para comer um animal. Por quê? Ela produz o seu próprio alimento, certo? Então, quando ela produz seu próprio alimento, ela tem muita energia, tá? Ela produziu lá, tem muita energia. Só que quando o lagarto vai lá e come esse produtor, a energia que está aqui, ela dissipa, tá? Então é como se fosse, por exemplo, eu produzi 100% de energia lá, tá? Fui lá, fiquei no sol, na fotossíntese, produzi 100% de energia. Só que aqui dentro de mim mesmo eu tenho metabolismo. Aí eu usei parte dessa energia. Aí só sobrou 70%. Esse 70% de energia que sobrou, tá? A lagarta, ela está consumindo, beleza? Só que esse 70% que ela consumiu, ela vai usar uma parte desse 70%. Imagina que ela usou 20%, tá? Aí sobraram 50%. Esse 50% o pássaro vai consumir, ok? Aí imagina que ele usou mais 20%. Tá? Sobraram o quê? 30%. Esses 30% o anfíbio vai consumir, ok? Então, quando a gente fala que ao longo da cadeia alimentar, a energia vai se dissipando, tá? Então, o último consumidor da cadeia alimentar, ele é o que tem uma menor quantidade de energia, beleza? Tá? Aí os fungos, eles têm o quê? Os fungos não entram nessa dissipação de energia, eles só estão aqui para decompor a matéria orgânica, ok? Se vocês não entenderam isso, não entenderam essa parte, tá? De dissipar energia, anotem aí e perguntem na monitoria, beleza? Aí continuamos, tá? Aí, vocês vão ler na apostila ou podem ouvir em algum lugar. Eu falei dos decompositores, fungos e bactérias. Professor, e o urubu? O urubu é o quê? O urubu consome matéria, animal morto, ser vivo morto, tá? Eles são classificados como detritívoros, tá? Que são que se alimentam de matéria orgânica degradada, organismo morto, tá? Beleza? Então é diferente dos decompositores. Os decompositores decompõem a matéria orgânica. Os detritívoros, eles estão se alimentando, só que eles se alimentam de matéria podre ou organismo morto, tá? Beleza? Aí tá, beleza, falei de cadeias alimentares, teias alimentares, níveis de energia, propagação de energia ao longo da cadeia alimentar, tá? Aí a gente tem que falar de produtividade, tá? Porque isso vira e mexe fala na prova. E o que é produtividade? A gente pode dividir a produtividade em produtividade primária bruta e produtividade primária líquida, tá? E produtividade secundária. A produtividade primária bruta corresponde ao total da energia luminosa absorvida pelos seres autótrofos e convertida em biomassa em um determinado intervalo de tempo, tá? Aí corresponde ao total de biomassa produzida pela fotossíntese em intervalo de tempo, tá? É simplesmente a planta, ela faz
fotossíntese, certo? Ela fez fotossíntese e converteu aquela energia em biomassa, tá? É a produtividade primária bruta, tá? É o bruto, beleza? E a produtividade primária líquida corresponde à parcela da energia armazenada disponível para o nível trófico seguinte. Lembra que eu falei que a planta ela vai fazer fotossíntese, aí ela vai produzir 100% de energia, tá? Essa é a minha produtividade primária bruta. Só que ela vai utilizar energia para ela, ok? Então ela consumiu um pouco daquela energia e vai sobrar alguma coisa, que é o que? A produtividade primária líquida, ok? Então, produtividade primária líquida corresponde à parcela da energia armazenada disponível para o nível trófico seguinte. Fui lá, fotossíntese, produzi 100%. Utilizei parte dessa energia, sobrou lá 70%, 60%. Esse 60% que sobrou, que vai passar para o próximo nível trófico, tá? Ah, como é que a gente pode calcular a produtividade primária, tá? A produtividade primária bruta menos o que ela utilizou, ok? Produtividade secundária é a quantidade de matéria orgânica absorvida por um herbívoro durante certo intervalo de tempo. Corresponde à produtividade secundária bruta, tá? Então, fui lá consumir, é produtividade secundária bruta. Consumi alguma matéria orgânica, aí vou lá, tá? É minha produtividade secundária bruta. Pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, geralmente, cai mais na prova da UERJ que na prova do Enem, tá? Então, as pirâmides, elas simplesmente vão mostrar, tá? A organização desses níveis tróficos, beleza? Lembra que eu falei que a base da cadeia alimentar são sempre os produtores. Então, toda vez que a gente vai arrumar, tá, as pirâmides ecológicas, quem tem que ser a base da nossa cadeia alimentar são os produtores, tá? Que as plantas. Tá? Então, a base lá da pirâmide ecológica vai ser sempre serão os produtores. Aí nós vamos arrumar esse tamanho de cada extremidade ali, cada ponto da pirâmide, de acordo do que a pirâmide se refere. Por exemplo, pirâmide de números. A pirâmide de números ela vai mostrar a quantidade mesmo, a quantidade de indivíduos, tá? De cada nível ali da pirâmide, beleza? Ah, não entendi. Ué, quantidade, números. Tá? Eu tenho 100 plantas, tenho 300 gafanhotos, tenho 20 aves. Ah, peraí, entendi como se monta a pirâmide, tá? Ok. A pirâmide, ela vai ser montada da seguinte forma, como eu falei, tem os produtores na base, depois dos produtores vem quem? Os consumidores primários. Depois do consumidor primário vem quem? O consumidor secundário, ok? Então, assim que vocês têm que montar a pirâmide, tá? E a pirâmide de número é mole. Professora, mas sempre vai ficar grande assim os produtores? Não, vai depender de qual tipo de pirâmide que você está falando, tá? Por exemplo, eu tenho 100.000 plantas, 300 gafanhotos, 20 aves. Então, ela estava assim, aí em cima diminuiu, em cima ficou pequenininho, tá? Aí a gente aqui pode ver um outro exemplo. Eu tenho 3 ipês. Ipês são o quê? Árvores. Árvores muito grandes, tá? Elas são muito grandes. Se eu tenho só 3, isso daqui vai ser grande? Não, porque eu só tenho 3, tá? E tenho 1000 besouros. Pô, professora, eu só tenho 3 árvores, 1000 besouros. Sim, o ipê é uma árvore grande. Eu consigo em 3 ipês dividir 1000 besouros, tá? Então aqui, quantidade, números, pirâmide de números. 3 ipês, 1000 besouros e 20 aves. Beleza? Produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Ok? Pirâmide de biomassa. Pirâmide de biomassa é de quantidade. Ah, professora, quantidade nela de números. Então, quantidade de massa, ok? Se eu tenho 1000 produtores, tá? Eu tenho uma quantidade de biomassa maior do que 1000 gafanhotos,
tá? Imagina, 1.000 arbustos. 1.000 arbustos. Um arbusto aqueles pequenininhos, assim, tá? Desse tamanho assim, mais ou menos. Ok? 1.000 arbustos. Se a gente pesar aquilo dali para quantificar a biomassa, tá? Eu vou ver que eu tenho uma quantidade, um peso, uma biomassa muito grande, ok? Que é diferente de 1.000 gafanhotos. Gafanhoto pequenininho, levinho. Já pegaram um gafanhoto na mão? Ele é bem levinho. Então, 1.000 produtores, eu tenho uma biomassa muito maior do que... 1.000 não, desculpa. 10.000 produtores, eu tenho uma biomassa maior do que 1.000 consumidores primários de gafanhoto. Que eu tenho uma biomassa maior de consumidores secundários. E assim vai, ok? É a quantidade de biomassa mesmo, tá? Então, aqui, ó, uma outra coisa importante. Ao longo da cadeia alimentar, conforme ela vai se dissipando, o número de consumidores vão diminuindo, porque eu não tenho tanta energia. Então, por exemplo, o número de produtores, que são as algas e as plantas, eles são seres autótrofos, eles possuem sua própria energia. Então, na natureza, nós vamos ter muito mais produtores do que consumidores, tá? Aí, consumidores primários, nós vamos ter mais do que consumidores secundários, que nós vamos ter mais do que os consumidores terciários. Por quê? Quanto maior, tá? Quanto mais complexo é o animal, mais energia ele precisa, tá? Então, se eu preciso de mais energia, a gente procria menos, beleza? Então, eu tenho aqui, lá, a biomassa de 10.000 produtores é maior do que a biomassa de 1.000 consumidores primários, que é maior do que a biomassa de 100 sapos, que é maior do que a biomassa de 10 aves, beleza? E pirâmide de energia, a pirâmide de energia sempre, quando falar de quantidade de energia, pirâmide de energia, seja o que for, sempre, quem tem mais energia sempre serão os produtores, beleza? Aí, próximo que vai ter a maior quantidade de energia, os consumidores primários, porque eles estão se alimentando diretamente dos produtores. E depois os consumidores secundários, terciários, mas lembrando, essa pirâmide, ela vai afunilando, ela tá grande aqui, ó, ela vai afunilando por quê? Porque eu tenho mais energia, aí tchum, tá? Vai diminuindo, beleza? Ao longo da cadeia, tá? Então, a base ali são os produtores, é o que vai ter a maior quantidade de energia. Os consumidores terão uma menor quantidade de energia do que os produtores, tá? Lembre-se disso. E ao longo que vai passando a cadeia alimentar, eu vou ficando com menos energia ainda, tá? Aí uma curiosidade para vocês, sabia que 1 tonelada de papel reciclado poupa cerca de 22 árvores, economiza muita energia elétrica e polui o ar bem menos do que se fosse produzido de novo, tá? É só para ficar na mente, beleza? Aí um exercício, tá? Eu vou ler, ok? Vou explicar e vou dar a resposta. Quando vocês estiverem vendo a videoaula, é só vocês darem uma pausa, tá? Considere as 3 cadeias alimentares a seguir. 1. Vegetação, insetos, anfíbios. Eu esqueci de botar aqui uma setinha, tá? Cobras e fungos. 2. Vegetação, coelho, gavião. 3. Fitoplâncton, zooplâncton, peixe e tubarão. Tá? A maior quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados estará em... A letra C, apenas o 2, porque aqui ó, é onde eu tenho a menor quantidade de indivíduos se alimentando. Eu tenho a vegetação, tenho o coelho que come a vegetação e tenho o gavião que come o coelho. Eu não tenho mais animais se alimentando. Então, a maior quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados estará aqui, tá? Na cadeia número 2. Uma característica inerente às teias alimentares é, tá?
um mesmo organismo pode ocupar mais de um nível trófico. Lembra que eu falei que na natureza é como se fosse uma teia? Ao mesmo tempo que eu estou comendo vegetais, eu sou um consumidor primário, eu estou comendo um animal, eu sou um consumidor terciário também. Então, eu posso ocupar diferentes níveis tróficos ao mesmo tempo, tá? Então, botei lá meu prato de comida. No meu prato de comida tem legumes e verduras. Isso me classifica como um consumidor primário. E também tem carne. Quando eu como carne, eu sou consumidora secundária. Então, ao mesmo tempo, eu estou em 2 níveis tróficos. Num ecossistema, um fungo, uma coruja e um coelho podem desempenhar os papéis respectivamente de decompositor. Tá? No mesmo ecossistema, um fungo é o que? Decompositor, que eu havia dito. Uma coruja é o que? Consumidor, tá? Secundário. E um coelho pode desempenhar os papéis respectivamente. Ah, professora, não entendi. Por que a coruja é um consumidor secundário? Coruja é um tipo de ave de rapina, tá? Ela come ratos, come outros animais de pequeno porte, tá? Por isso que ela é consumidor secundário, tá? E os coelhos eles são animais secundários, consumidor primário. Por quê? Os coelhos se alimentam de vegetais, legumes e vegetais, ok? Aí uma outra coisa que cai bastante em prova são as relações ecológicas, tá? As relações ecológicas, elas estão divididas em intraespecíficas ou homotípicas. Ah, preciso saber os nomes? Precisa, tá? Aí o que significa? Para seres da mesma espécie. Então, toda vez que eu estou falando aqui, ó, relação intra, dentro da mesma espécie. Homo, igual, tá? Interespecíficas ou heterotípicas são entre espécies diferentes. Inter, fora, tá? Hetero, diferente, ok? Lembre-se disso daqui. E também são divididos em relações harmônicas, tá? Quando o resultado da associação entre as espécies é positiva, tá? Então, a gente está lá vivendo com o cachorro. É uma relação harmônica, positiva. Não está trazendo malefício nenhum. E relações desarmônicas quando o resultado desta relação for negativo. Por exemplo, um parasita, um piolho, tá? O piolho está na cabeça, ele está trazendo uma relação negativa, ok? Aí, relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie, harmônicas. Sociedade, tá? Falou de relação harmônica intraespecífica, tem que lembrar de duas, tá? Sociedade e colônia. Tá? Sociedade, união permanente entre indivíduos em que há divisão de trabalho, ok? Só lembrar de quem? As abelhas. Lembra daquele desenho lá, Bee-Movie. Tá? Bee-Movie, a gente viu o quê? Que as abelhas elas estavam divididas, separadas por trabalho, tá? Então, as abelhas elas vivem dessa forma, ok? É o que a gente chama de sociedade. Na sociedade, cada um desempenha uma função, certo? Colônia, associação anatômica formando uma unidade estrutural e funcional, tá? Aqui não dá para vocês verem o desenho, tá? Mas quando eu mandar os slides, vocês vão ver. Por exemplo, as bactérias, elas formam colônias. Uma bactéria, ela vai crescendo, ela forma assim, uma bolinha, tá? Aquela bolinha ali, se der para ver olho nu, é uma colônia de bactérias, beleza? Aí, relações, o que? Intraespecíficas, tá? Então, a gente continua dentro da mesma espécie, tá? Só que agora desarmônicas. Canibalismo. Alimenta-se daqueles da mesma espécie, ok? Isso pode acontecer da aranha, a viúva negra. A viúva negra, depois de ocorrer a cópula, ela come o macho, ok? Também tem
Se eu não me engano, é o gafanhoto. Se eu não me engano, é o gafanhoto, que ela também come o macho depois da relação. E a competição? A competição, ela tá dentro do... muitas das vezes a competição ocorre por falta de comida, tá? E também quando os animais querem acasalar, acaba que eles podem matar o outro indivíduo que está competindo com ele, aí ele acaba comendo aquele outro indivíduo, tá? Aí agora, relações interespecíficas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Aí vamos ver primeiro as harmônicas, tá? O mutualismo. Mutualismo. Ambos se beneficiam, tá, da associação, que é tão profunda que se torna essencial à sua sobrevivência. O ponto agora é o seguinte: muitas das relações elas se parecem, tá? Vocês têm que ver o que ali, como por exemplo, o mutualismo. Ambos se beneficiam, tá? Só que eles não podem se separar, que eles necessitam um do outro, é algo mútuo, tá? Beleza? Então, o mutualismo, eles precisam viver ali. Não traz malefício nenhum para ambas as espécies, porém, eles precisam estar juntos ali. Quando a gente, olhando assim na rua, a gente vê um tronco de árvore, uma árvore, isso daqui é um tipo de fungo, tá? A árvore, ela se beneficia para esse fungo estar crescendo aqui, e esse fungo se beneficia em estar crescendo na árvore, beleza? Tá? Comensalismo, uma espécie beneficia dos restos alimentares de outra, tá? Essa relação aqui, um vai se beneficiar e para o outro é indiferente, como por exemplo o tubarão. Essas, se eu não me engano, são as rêmoras, elas ficam assim do lado do tubarão, o tubarão se alimenta, aí os restos de alimento do tubarão vêm esses peixinhos e comem, tá? Protocooperação, as duas espécies envolvidas obtêm benefícios, mas não é uma relação obrigatória, tá? Show? Então, a protocooperação parece com o mutualismo, tá? Só que é diferente, beleza? Porque no mutualismo elas precisam daquilo dali, tá? E na protocooperação, um não precisa. Eles não... É diferente. Eu tô lá, eu tô fazendo isso, beleza. Mas se eu não tiver como fazer isso, eu vou morrer? Não. Tá? Então, a protocooperação, eles vivem dessa forma, mas não é necessário, não é obrigatório, ok? E o mutualismo, ok? Eles estão vivendo juntos e eu preciso estar vivendo ali. E o inquilinismo, uma espécie utiliza a outra como abrigo, sem prejudicá-la. Pode ser temporário ou permanente. Um exemplo é a orquídea, né? Que coloca na planta, no tronco da árvore, tá? É o inquilinismo, ele tá ali, é de inquilino mesmo. Vou lá, alugo um local e estou vivendo ali, é o inquilinismo. E as relações desarmônicas, a mensalismo, uma espécie evita o desenvolvimento da outra. É o que a gente chama de maré vermelha, tá? Ali tem um tipo de bactéria que ela cresce nesse local, tá? E ela produz toxinas. Essas toxinas que ela acaba produzindo, ela evita, tá, o crescimento de outros tipos de espécies, bactérias ou mesmo animais. Quer ver um outro exemplo muito legal? É a penicilina. A penicilina é um tipo de antibiótico que a gente toma hoje em dia. Ela é produzida por um fungo, tá? Como é que a pessoa que descobriu pensou nisso? Ela começou a observar que quando aquele fungo crescia em determinado local, bactérias não cresciam, tá? Então isso é um tipo de amensalismo, ok? Acaba que uma espécie ela produz alguma substância, uma toxina que evita o crescimento da outra, tá? O predatismo, essa é mole, tá? Um animal predador caça e mata uma presa para se alimentar. Mundo animal, tá? Parasitismo, parasita extrai nutrientes da espécie hospedeira que é prejudicada. Parece mesmo o verme aqui, o intestino, o vermezinho aqui, tá? E competição, disputa por recursos entre espécies diferentes, como território, presas. Aqui também, esse tipo de competição interespecífica, muitas das vezes também ocorre por falta de recursos,
tá? A gente está vivendo no meio ambiente, cada um se alimenta de uma coisa. Geralmente espécies diferentes se alimentam de coisas diferentes, ok? Só que nessa competição, muitas das vezes, porque os recursos estão ficando escassos, eles vão acabar se alimentando da mesma coisa. Então eles vão competir entre eles. E sinfilia, indivíduos mantêm em cativeiro indivíduos de outra espécie para obter vantagens, tá? Eles não vão matar nem nada, só que ela vai mantê-los ali presos para que talvez, por exemplo, eles estão produzindo alguma substância que seja vantajosa, tá? Para outra espécie. Ela mantém ele ali em cativeiro, ok? Aí, deixa eu ver se... Aí o mimetismo, já que a gente está falando de relações ecológicas, é legal a gente também falar sobre mimetismo, porque quem for fizer a prova da UERJ, vira e mexe isso cai na prova da UERJ, tá? Aí o mimetismo é uma forma dele poder se adaptar ao meio e tal, do indivíduo, tá? O mimetismo ele pode ser dividido em mimetismo defensivo, tá? Esse mimetismo defensivo, ele é dividido em mimetismo batesiano, tá? Que nesse tipo de mimetismo o imitador tenta enganar o predador usando cores, tá? Então toda vez que vocês ouvirem falar de mimetismo batesiano, a gente está falando em relação à cor, tá? Ele vai usar a cor dele para obter vantagens, tá? Essa coloração a gente chama de coloração advertícia ou aposmentismo, tá? Um exemplo: a cobra coral falsa e a cobra coral verdadeira, ok? A cobra coral verdadeira, ela possui veneno, tá? Então, quando a gente olha a cor da cobra, tá, coral, da cobra coral verdadeira, a gente vê que ela tem veneno. A gente olha assim e fala assim, nossa, isso daqui é a cobra coral, não vou chegar perto dela não, que ela tem veneno. Aí o outro indivíduo, tá, ele não tem veneno. Então, tipo, ela é a cobra coral falsa, ela não tem veneno, mas os predadores vão evitar chegar perto dela, porque a gente acaba olhando essas cores aqui e remetendo a quem? A cobra coral verdadeira, ok? Beleza? Tá? Então, novamente, o mimetismo batesiano é relacionado à cor, tá? Imita a cor. Ah, professora, mas ele que coloca essa cor? Não, na natureza acabou, por exemplo, tinha um grupo de cobras, tá? Aí podia ter a cobra vermelha, a cobra amarela e tal, não sei o quê. Só que as aves que comiam cobras, elas iam lá, pum, pegava aquela cobra. Aí o que foi? Isso a gente pode colocar dentro de seleção natural. O que foi acontecendo? Essas cobras que tinham a cor da cobra coral verdadeira, tá? Elas acabaram não sendo predadas. Por quê? Porque as aves, quando iam comer, elas viam aquela cor e falavam, ah, aquela dali é a cobra coral. E a cobra coral tem veneno. Então as aves, quando iam comer, acabavam não comendo, porque achavam que tinham veneno, tá? Então acabou que essas cobras, elas foram se reproduzindo entre elas e formando mais cobras daquela cor, tá? E as outras, a amarela, a preta, elas foram sendo mais predadas, beleza? Aí também tem o mimetismo milleriano. Ocorre quando duas ou mais espécies impalatáveis, tá? Impalatáveis, que a gente não consegue comer, tá? Tem um gosto ruim. Aqui é pela cor. Eu não vou comer aquela dali, não é porque ela tem gosto ruim, mas sim porque ela me remete a um outro animal que é venenoso, tá? Então não vou comer, ele é venenoso, tá? Esse daqui não, eu não vou comer porque ele tem um gosto ruim, tá? Então ocorre quando duas ou mais espécies impalatáveis adotam um único padrão de coloração de advertência, tá? Então, professora, mas aí é de cor também. Sim, eu posso ter a mesma cor do que o outro, tá? Só que o que acontece? Eu não vou comê-lo, tá? Não é porque por causa da cor dele, eu não vou comer porque ele tem um gosto ruim, tá? Beleza? Show? Qualquer coisa, se tiverem dúvida, gente, pergunta, porque geralmente vocês ficam confusos em relação a esse tipo de mimetismo aqui.
Aí, eu estava falando do mimetismo defensivo, elas acabam obtendo esses tipos de características para se defender no ambiente, tá? E também tem o mimetismo agressivo, tá? É usado para facilitar ataque de predador, como por exemplo, essa formiga aqui, isso é uma formiga, tá? Quando vem um predador, ela se arma toda e acaba parecendo com um tipo de aranha venenosa, tá? Então, o mimetismo agressivo, ela se faz de agressiva, tá? Como se fosse ali uma aranha venenosa, tá? Para poder o quê? Passar despercebido, tá? O mimetismo reprodutivo, eu vou ficar parecendo com algo para chamar atenção, como por exemplo, aqui, que não vai dar para vocês verem, quando vocês olharem no slide, aqui parece uma abelha, tá? Esse é um tipo de orquídea, tá? Aqui tá aqui. Um tipo de orquídea. A ponta da orquídea parece uma abelha, tá? Por que parece uma abelha? Para que outra abelha venha e tente copular com ela. E nisso que está copulando, está tentando ali, ela acaba liberando pólen, tá? Então essa orquídea tem esse artifício para reprodução, tá? Aí a diferença entre o mimetismo e a camuflagem. No mimetismo, os seres se assemelham a outros para obter algum tipo de vantagem. E na camuflagem, eles se camuflam para ficar diferente, para se esconder naquele ambiente, entenderam? Então, no mimetismo, eu quero obter alguma vantagem. E na camuflagem é uma estratégia, tá? Para se esconder da presa, ok? Aqui, tá? É uma coruja, tá? Que ela tem as cores do tronco da árvore, aí acaba que ela passa despercebido, e o bicho-pau, que ele parece ali os galhozinhos da árvore. Então, um é para obter vantagem e o outro, vamos dizer assim, resumidamente, tá? Eles acabam ficando parecidos com o ambiente para poder se esconder da presa, ok? Tá? Aí também tem o camaleão, né? O camaleão, ele fica da cor do ambiente que ele tá ali para se esconder da presa, tá? Belezinha? Aí mais um exercício, tá? A erva de passarinho e algumas bromélias são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre outras. No entanto, a erva de passarinho retira a água e sais minerais da planta hospedeira, enquanto as bromélias apenas se apoiam sobre ela. As relações da erva de passarinho e das bromélias com as plantas hospedeiras são, respectivamente, exemplos de parasitismo e epifitismo, tá? Belezinha? Ou o que nós vimos anteriormente, tá? O epifitismo é um tipo de inquilinismo, tá? Novamente, gente, dê pause, tentem resolver a questão antes de vocês continuarem vendo e ver a alternativa, beleza? IBAMA recebe alerta sobre o risco de desastre ecológico em áreas de queima. Empregados da Fazenda Felicidade, em Mato Grosso, observam gado morto pelo incêndio que destrói a pastagem e matas no estado e não para de avançar. Na descrição acima podemos encontrar um consumidor primário da cadeia alimentar de pastagem. Esse consumidor tem como representante mole, né? O gado. Se eu estou falando de pasto, tá? Então o consumidor primário é o gado. Qual o tipo de interação interespecífica existente entre o gado bovino e os micro-organismos que vivem em seu aparelho digestório? Tá? O gado, ele é um tipo de ruminante. O que é o ruminante? Aquele tipo de animal que come, no caso ele come o capim, né? Aí ele fica mastigando. Nós, os animais, de uma forma geral, nós não temos enzimas que degradam celulose. Tá? A celulose é a parede da célula vegetal. Nós não temos enzimas que degradam essa celulose. Tá? Então, esses ruminantes, eles fazem o quê? Eles ficam mastigando aquilo e engolem. Aí depois volta, eles continuam mastigando e engole. E volta, eles ficam mastigando. O que está acontecendo ali?
no sistema trato digestório dele, tem bactérias que ajudam a degradar essa parede, tá? Essa celulose que é encontrada na parede das células, ok? Então, qual é o tipo de relação ecológica que eles vivem ali? Tá? É o mutualismo, ok? Por quê? O boi, ele precisa que aquela bactéria esteja ali para ajudar a degradar, tá, essa celulose. E as bactérias precisam viver ali porque, além de ser um ambiente protetivo para elas, elas recebem matéria orgânica para elas poderem fazer as atividades metabólicas dela, ok? Considere a frase: o fungo penicillium notano produz penicilina, que impede a multiplicação de certas bactérias. Ela exemplifica um caso eu já dei a resposta para vocês quando estava explicando lá atrás, tá? De amensalismo. Ela produz um tipo de toxina que acaba impedindo o crescimento das bactérias, ok? Beleza, gente? Então, aí agora a gente vai para uma parte da matéria também que... Já estou bebendo água, mas não está ficando seca. Que são as sucessões ecológicas. Eu só vou dar um apanhado geral aqui, aí a gente termina na próxima aula, beleza? Então, o que é a sucessão ecológica? É o processo gradual de mudanças da estrutura e composição de uma comunidade. Então, lembre-se, o que é uma sucessão? É o processo gradual de mudanças da estrutura e composição de uma comunidade, tá? Ela representa um processo ordenado de mudanças no ecossistema. Ela inclui alterações no ambiente físico pela comunidade biológica e até alcançar a fase clímax, tá? Então, a sucessão é uma mudança, tá? Gradual, que vai acontecer ali no ambiente. E essa mudança, ela acontece em 3 fases, que é a ecese, que representa a comunidade pioneira, tá? Que ali, quem são essa comunidade pioneira? Os líquens, as gramíneas, os insetos, são organismos mais simples. Porque, por exemplo, se eu tenho um ambiente que não tem nada, aconteceu lá, por exemplo, uma queimada, tá? O ambiente fica sem nada, fica sem vegetação e tal. Então, eu preciso de uma comunidade pioneira que comece a viver ali. Então, quem vai conseguir viver ali? Tá? São organismos mais simples. O ser humano não vai conseguir viver lá, porque é um organismo mais complexo. Então, os líquens, eles são muito simples, são organismos simples, de gramíneas, tá? Que a gente vai ver lá em botânica, quem são as gramíneas. Também são organismos muito simples. E os insetos, tá? Então, eles começam a habitar aquele local. A gente chama eles de comunidade pioneira. Sério, é a comunidade intermediária, tá? Se eu tenho a pioneira, depois da pioneira vem a comunidade intermediária. São 3. A do meio é sério, então ela é a intermediária, tá? Ela representa a vegetação de pequeno porte, que são os arbustos, as herbáceas, tá? Então, quando eu já consigo ter arbustos, lembre que são arbustos, são plantas de pequeno porte, tá? Eu já começo a ver uma mudança, tá, significativa naquela comunidade, tá? No começo ali eu ainda não consigo, mas quando começa a crescer arbustos, eu já estou vendo, tá? Uma diferença. E a comunidade clímax, tá? A comunidade atinge um elevado número de espécies, então a clímax é quando eu já chego lá em cima. Eu tenho as comunidades pioneiras, que são seres mais simples, aí vem os seres crescendo ali, tal, já começo a me desenvolver mais, e a clímax, que eu tenho uma quantidade de espécies grandes ali. Então, quanto mais eu vou desenvolvendo, um maior número de espécies vão crescendo ali, inclusive os animais, tá? É aqui um grande exemplo para exemplificar isso. Aqui as comunidades pioneiras, aí elas vão trabalhando ali naquele solo, aí elas vão
tratando aquele solo, né? Porque quanto mais matéria orgânica eu tenho, melhor. Aí vem a comunidade intermediária, os arbustos, e a clímax, tá? Que eu começo a ver ali plantas grandes, tá? Então, se você só de olhar, a gente consegue ver as comunidades pioneiras, pequenas. As intermediárias já são um pouco maiores. E o clímax, eu tenho muitas árvores e ali, consequentemente, animais, ok? Tá? Então, galera, a gente fica por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai continuar vendo sessões ecológicas, tá? Não esqueçam de anotar as dúvidas de vocês, sério mesmo. Se não entendeu, pode perguntar, tá? Lá no dia da monitoria, tá? Não tem problema nenhum, tá? Eu tento explicar de uma forma diferente para vocês. Eu sei que é meio complicado esse momento de ficar tendo aula em videoaula. O feedback é diferente, como se a gente estivesse dando aula presencial, tá? Porque a gente não está vendo se vocês estão entendendo ou não. Não tem como a gente mudar a forma de explicar por causa disso. E então a gente precisa desse feedback de vocês lá quando vocês estão na monitoria. Pode perguntar, eu vou tentar te explicar de outras formas diferentes se por um acaso não entendeu. Beleza? Então a gente fica por aí. Até a próxima. Na verdade, até a monitoria. Beleza? Valeu!